Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, fechamento de semana hoje, 21 horas, horário de Brasília. Estamos vendo uma reação no Bitcoin e no mercado cripto como um todo, e eu quero discutir sobre as faixas mais críticas, o que temos que prestar atenção, seja em acelerações, sejam em retrações. Eu quero te mostrar tudo, então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Só que antes, como de praxe, eu vou pedir para você se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo. E deixa aquele like caso o vídeo faça sentido para você. Temos conteúdos diários, eles são cumulativos. E sim, tudo feito com base sólida, base em estudos gráficos, base em estudos de probabilidade, com base no histórico completo do mercado, sempre com o objetivo de te entregar conteúdo analítico para que você possa tomar decisões inteligentes. Confere o nosso conteúdo como um todo e presta atenção nos vídeos que estão aqui na descrição. Aula de caixa infinito, importantíssimo, como você mantém um caixa forte para aproveitar as oportunidades. E dá uma olhada na nossa aula mais recente, a nossa aula de liquidez e ciclo de 4 anos. Muitos ficaram, nesses últimos anos, de olho no calendário. E a gente mostra neste vídeo que o mercado reage ao ciclo de liquidez. Ciclo de liquidez que fez muito sentido nos últimos ciclos de 4 anos de calendário, porque eles tiveram uma correlação. Mas desta vez, muitos não estão prestando atenção a esta métrica e mantêm a sua atenção ao calendário. E a gente mostra com base extremamente sólida, porque isso não é algo correto. Olhe para a liquidez, olhe para frente. Vamos analisar o Bitcoin. Bitcoin já voltou a 87, que maravilha! Mas podemos comemorar? Claro que não. Não temos como comemorar sem que o dia se encerre. E o dia se encerra às 21 horas horário de Brasília, assim como a semana. Teremos o fechamento semanal. E o que nós começamos a enxergar é que vemos uma reação justamente depois de termos atingido a casa de 80 mil dólares. A gente chegou a 80 mil dólares e foi um ponto de suporte. A gente chegou em um ponto de suporte importante, mas que não é um ponto de suporte apenas por conta dessa estrutura, e sim por conta de Fibonacci. Lembra que nós desenhamos esta estrutura e marcamos tanto a faixa de 618 quanto a faixa inferior, que é a faixa de Golden Pocket. O mercado despencou, corrigiu e alcançou a faixa final de retração para o Bitcoin, que é o farol do mercado. Vimos uma reação com volume. Veja que no semanal nós temos um volume elevado que não era visto em bastante tempo. Nós vimos este mesmo padrão de volume marcar fundos lá atrás e marcar topos também lá atrás. Então a gente tem um ponto importante perto de uma área de sustentação também muito importante, que é uma área de reação também muito importante, que é a faixa de Golden Pocket. Isso aumenta a probabilidade a gente buscar acelerações, e é nesta aceleração que deveremos prestar muita atenção. Falando de conteúdo, a gente trouxe na sexta-feira algo que a gente tem que ter esta máxima atenção, que será o movimento de alta, nos afastando de 80 mil dólares e nos colocando que pode ser um preço acima dos 100. Este movimento é um movimento que vai tirar rapidamente investidores pessimistas deste medo completo. E detalhe, a gente atingiu a faixa de medo extremo mais baixa deste ciclo. O CoinMarketCap mostrou a leitura de 10, algo que nunca aconteceu. E o RSI, que é o índice de força relativa, atingiu fundos muito fortes no gráfico diário. Fundos que foram apenas vistos neste ciclo em 2023, quando os bancos tiveram crashes
bancos faliram nos Estados Unidos e o temor tomou conta. Então a gente atingiu faixas bem críticas e o medo tomou conta. Se a gente acelerar e virmos um repique, muitos poderão ficar extremamente eufóricos. E é isso que a gente tem que ter máxima atenção. É o que eu venho falando. A gente tem que estar pronto para o cenário A, que é um cenário de continuidade de alta. E sim, a estrutura macro segue de alta. Aquilo que eu venho falando. A estrutura macro segue de alta. A gente segue em um bull market. Eu mostrei, obviamente, o que invalida o bull market. Mas até segunda ordem, a gente se mantém nessa estrutura macro de alta. Mensal segue uma estrutura de alta. Portanto, seguimos em um bull market. A estrutura de alta macro muda de bull para bear justamente quando essa estrutura é quebrada. E essa estrutura será testada não aqui, mas quando a gente tiver este repique. Então vamos acompanhar com muita atenção esta área inicial de Golden Pocket, chegando a esta área mais crítica de Golden Pocket, que não por uma coincidência é uma faixa em que a gente tem tanto a média de 50 semanas, a gente está muito próximo da área de 618, que é uma área também extremamente desafiadora, que é uma área que tem também as bandas de bull market e, se você se recorda dos nossos últimos vídeos, a gente tem uma área aqui perto dos 110 mil dólares, que é a média de 200 dias. Então a gente tem uma série de desafios neste ponto, mas que obviamente não impede que a gente tenha o rompimento e posteriormente a renovação das máximas. Mas o ponto é, nós temos liquidez nesta área agora, depois que toda a liquidez abaixo foi capturada. Então, é importante que a gente se lembre, o mercado ele não sobe de forma direta, ele sobe em ondas, e ele não desce de forma direta, ele desce em ondas. Então este é um ponto importante, mas isso não quer dizer que a gente não possa aproveitar, tanto com uma visão de investimento, quanto com uma visão de curto prazo, operações, trades. E foi justamente o que eu fiz nesses últimos dias. Fiz compras estratégicas em ativos que eu tenho sim uma confiança e entenda, a minha visão é de que os movimentos irracionais é que levarão ao fim do ciclo. Se nós tivermos uma movimentação de pivô de baixa mensal, a gente pode se encaminhar para um cenário de 2019. Por quê? Porque a gente tem um cenário de liquidez diferente neste momento. A gente está caminhando para um cenário de liquidez que é um cenário de aumento de liquidez, corte de juros. Não é um cenário de contração e sim um cenário de expansão. Diferente do que vimos em 2017 e diferente do que vimos em 2021. Nós mostramos isso na nossa aula de liquidez, ciclo de liquidez. Confere ela é importantíssima para que todos possam entender o ponto que nós estamos. Mas, no curto prazo, além da gente ter aproveitado essas oportunidades para investimentos em um tempo maior, a gente teve essas oportunidades apenas analisando a estrutura macro, as sustentações e os cenários diversos que a gente pode ter no curto prazo. E, obviamente, a gente aproveitou para fazer operações, como você pode verificar aqui. Temos as operações, essas são operações de integrantes do Premium e Desafio. E eles, obviamente, estão aproveitando e já se protegendo. Então, entenda, existem cenários para o investidor aproveitar, existem cenários para aqueles que são traders aproveitarem. E eu, como sou um investidor, eu aproveito para fazer investimentos estratégicos, mas também para fazer operações eventuais complementares. Você não faz trade tentando ganhar com uma operação o dinheiro de uma vida, mas se você tiver a inteligência e conhecimento, você pode sim
complementar. E é isso que a gente sempre busca alertar. Estar preparado para os diversos cenários é vital. Estar diante desses cenários é ainda mais importante para que você possa fazer compras estratégicas de investimento e operações rápidas. E é isso que a gente discute diariamente. Este é o fim, mas de nada adianta chegar no fim se você não sabe todas as nuances e todos os movimentos que a gente pode acabar enfrentando. Então o que eu quero te trazer aqui? A gente está diante de um fechamento extremamente importante, sim, e que aumenta a probabilidade da gente, depois de uma acumulação, não se engane, a gente enfrentar uma área superior. E aí sim será a nossa área de plena atenção. Definição quanto a isso ou quanto a isso. E a gente vai discutir dia após dia, sem pressa, sem loucura, sem tentar ganhar $1 bilhão de um dia para a noite. Porque isso não existe. Estamos aqui como investidores e se você quer dinheiro rápido, você chegou no mercado errado. Lembre-se, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico, com base histórica. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Eu volto a qualquer momento com atualizações, principalmente lá no nosso grupo geral. Como que você faz para acessar o nosso grupo geral? Basta você clicar no segundo link da descrição. Nosso grupo do Telegram, ele é gratuito, tem insights, análises e atualizações e falaremos do fechamento desta semana. Então aproveite, participe. Eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.